Bom, como eu falei anteriormente, então, nós vamos ver aqui 3 princípios básicos que podemos tirar a respeito do propósito de Deus em instituir esse memorial para a nação de Israel. E o primeiro propósito da parte de Deus, que podemos encontrar no texto de Josué 4, ele já se encontra nos versículos de 4 a 8, onde Deus vai demonstrar abertamente, publicamente e de maneira muito direta o seu poder. Podemos perceber que através do texto existe de fato uma preocupação da parte de Deus em fazer com que aquela geração imediata, aqueles homens que estavam passando pelo Rio Jordão nesse exato momento, compreendesse as realidades vivenciadas nesse relacionamento com Deus. Compreendessem que esse Deus, o qual eles servem, que acabou de abrir o rio, ele é um Deus poderoso. Deus queria que esse povo que estivesse atravessando agora o Rio Jordão tivesse isso muito vivo na sua mente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E assim como eu abri o Mar Vermelho anteriormente, eu estou abrindo o Rio Jordão para manifestar o meu poder a vocês, para que vocês possam crer. Quando Deus dá essa ordem a Josué de erguer esse memorial, ele tinha o propósito de demonstrar o seu poder a essa geração que andava com Josué nesse momento. E esse momento de entrada na Terra Prometida, irmãos, era tão importante, porque a partir de agora se inicia de fato o processo de conquista. Até então, esse período em que Josué caminhou com o povo até ali na entrada do Rio Jordão, e todo esse preparativo, todos esses momentos que a nação de Israel passou e aprendeu, cresceu por meio dos ensinamentos de Deus, estavam preparando eles para aquilo que viria agora, após travessia do Jordão. Então esses homens precisavam estar com isso muito claro nas suas mentes, que o Deus de Israel era o único Deus e ele era o Deus Todo-Poderoso. Por isso então Deus se preocupa, não somente em demonstrar o seu poder, mas ele autentica historicamente o seu ato em favor do povo de Israel. É interessante quando nós olhamos aqui o texto, nos versículos de 4 a 8, nós vemos a ordem de Deus a Josué para que se erguesse o memorial. E de maneira bem clara aqui, nos versículos de 4 a 8, principalmente nos versículos 6 e 7, vemos que a ordem é: Josué, esse monumento, esse memorial vai servir para vocês como um sinal. Um sinal muito evidente, para que todas as vezes que vocês olharem ao memorial, para que todas as vezes vocês lembrarem que construíram esse memorial, vocês se lembrem que foi o Senhor, o Deus de vocês, que fez isso por vocês. Foi Ele quem abriu o rio. Foi Ele quem fez vocês chegarem até aqui ilesos. E é Ele, portanto, que guiará vocês na conquista da Terra Prometida. Tenham isso em mente. No versículo 7, ele fala assim: essas pedras serão um memorial não temporário, não provisório, mas essas pedras serão um memorial para vocês perpétuo. Por toda a vida de vocês, vocês precisam se lembrar dos feitos poderosos de Deus na vida de vocês. Meus irmãos, o que acontece aqui nesse momento é uma preocupação genuína da parte de Deus em fazer com que esses homens, falhos como nós somos, que são capazes sim de esquecer de Deus, tal como vimos em Deuteronômio, quando a nação de Israel, depois de ter passado atravessado o Mar Vermelho a pés secos, tem a tarefa de olhar para a Terra Prometida e enxergar aquilo como concessão da parte de Deus. Os espias voltam com uma informação completamente negativa.
de que eles não poderiam invadir a terra de Canaã, de que eles não poderiam dominar aqueles povos. Isso é fruto do esquecimento dos feitos poderosos de Deus. E sabendo que o homem é capaz disso, Deus estabelece aqui para essa nação: olha, vocês vão atravessar agora o mar, o rio, perdão, irmãos. Vocês vão atravessar o rio agora. Mas essa travessia não pode ser simplesmente algo maravilhoso que chama a atenção de vocês nesse momento e que posteriormente sai da sua cabeça. Vocês não podem simplesmente tratar com os milagres que Deus faz em favor de vocês como algo que pode ser simplesmente substituído por um desejo do coração de vocês. Tenham nesse memorial como um sinal. Olhem para esse memorial com uma lembrança perpétua na vida de vocês, que em todo momento, em toda circunstância onde vocês enfrentarem dificuldade, vocês se lembrarão desse memorial. E vocês se lembrarão, acima de tudo, não que se trata de 12 pedras, uma em cima da outra, mas vocês se lembrarão que eu sou Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Foi eu quem guiei Israel. Foi eu quem trouxe vocês até essa terra. Foi a minha mão poderosa que conduziu o seu povo, Josué, até aqui. Lembrem-se disso. A ação de Deus, o propósito de Deus, era justamente demonstrar esse poder maravilhoso de um Deus incomparável. E olha que sensacional, irmãos. Essa geração não é a mesma geração que atravessou o Mar Vermelho. Essa geração não viu o mar se abrindo. Essa geração não experimentou coisas que a geração anterior experimentou. Mas eles conheciam a história e criam nessa história como um fato histórico, verdadeiro, real. Não é boato, não é fábula. Não é uma lenda. Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho e agora está fazendo o povo atravessar o Rio Jordão. É o mesmo Deus que atuava antes, atua agora com Josué. Deus queria mostrar para esses homens que creram naquilo que ouviram a respeito do Mar Vermelho, que esse mesmo Deus é o Deus que está atuando hoje na vida deles. Essa preocupação de Deus em presentear o seu povo com esse milagre sobrenatural não se trata de impressionar o povo. Deus não queria aplausos da nação de Israel. Deus não queria que eles ficassem simplesmente abismados com o fato da água recuar no momento em que a arca tocou o rio. Deus queria que eles reconhecessem mais uma vez e que eles não se esquecessem nunca mais que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que nada no universo pode ir contra a sua vontade, nem as águas do rio. Por mais cheio que o rio estivesse, ele não poderia ir contra a vontade do Senhor. E Deus está demonstrando isso para o seu povo. Carinhosamente, cuidadosamente, Deus está evidenciando o seu poder sobre todas as coisas, mais uma vez para o seu povo, para que eles compreendessem essa realidade. Mas o texto continua, irmãos. E vemos então, por meio do texto, que um outro propósito que nós teríamos, além da evidência da grandeza de Deus, além da evidência de que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, incomparável, além disso, Deus tinha como propósito para esse memorial que ele ficasse como um ensinamento para as gerações futuras. Deus visava aquilo que ainda não havia acontecido. Ele olhava para as gerações que viriam após essa geração que está atravessando o rio.
e ele se preocupava com que eles também crescem. E nós vemos isso claramente nos versículos 20 a 23. Se nos versículos de 6 a 7, nós vemos a ordem dada a Josué, antes disso acontecer, antes de se cumprir a vontade de Deus, nos versículos de 20 a 23, nós vamos ver, principalmente no versículo 21 e 22, a concretização, a repetição da ordem pós-concretização da ordem. Josué, ele olha para esse memorial e ele vai relembrar a ordem dada pelo Senhor nos versículos 21 e 22. E ele fala, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles. Israel atravessou o Jordão em terra seca. Deus queria que aquele memorial, irmãos, servissem como uma lembrança viva, não somente daquilo que aconteceu para a geração que atravessou o rio, mas que ficasse algo como um fato histórico e que impactou a nação de Israel e que permitiu que eles conquistassem a terra prometida, mas que a geração futura olhasse para trás e enxergasse a mesma realidade, exposta a Deus para a primeira geração da travessia do Jordão. Essas pedras serviriam como uma espécie de didática da parte de Deus. Deus olha para aquelas pedras não meramente como um monumento, mas Ele olha para aquelas pedras e institui esse memorial com o propósito de, didaticamente, ensinar às gerações que não presenciaram a travessia do mar, do Rio Jordão. A preocupação de Deus é que os filhos compreendessem. É bem claro isso no texto. E é claro que, naturalmente, chamaria a atenção de qualquer pessoa que passasse ali. Se coloque no lugar dos israelitas, nesse momento. E você está ali, diante da terra já conquistada, Israel já estabeleceu cidades que conquistou. E agora você está passando em frente a Gilgal. E por algum motivo você se depara com uma coluna de 12 pedras. E meus irmãos, as pedras que eles tiraram do Rio Jordão não eram desse tamaninho, não. Não eram pedras simbólicas, meramente, mas eram claramente visíveis. Se a gente olhar para a ordem de Josué, quando ele fala para os 12 homens já escolhidos, ele fala assim, que vocês vão até o meio do Jordão e tirem de lá onde os sacerdotes estão parados com a arca. Vocês tirarão pedras e colocarão elas sobre os seus ombros. A não ser que tivesse alguém muito disposto a dar um migué, né? Dar aquela fugida de serviço, né? Que é pegar uma pedrinha pequenininha e colocar aqui em cima do ombro, né? Claramente, Josué dá uma ordem específica para esse povo de que são pedras. Por isso vocês vão carregar sobre os ombros. E lá aonde vocês vão estabelecer o seu acampamento, que posteriormente vem a ser Gilgal, vocês colocarão elas umas sobre as outras, para que fique visível. Então imagina você chegando nesse momento em Gilgal, passando ali por Gilgal, e você olha, está junto com a sua família e pergunta para o seu, olha para aquelas pedras e fala, por que essas pedras estão aqui? A preocupação de Deus é justamente essa, em promover essa pergunta natural que viria a qualquer criança, a qualquer jovem e adolescente que estivesse caminhando por ali. Por mais que Gilgal não fosse uma rota muito percorrida pelos israelitas, certamente quando eles passassem por ali, chamaria a atenção de qualquer um. E eles perguntariam, o que significam essas pedras?
a responsabilidade dada para essa geração, que foi a geração que atravessou o Rio Jordão, é de ensinar, para que não se perca da memória os atos poderosos da parte de Deus. Era isso que Deus tinha em mente quando mandou Josué erguer esse memorial. Deus queria que Israel compreendesse a importância de ensinar as gerações futuras, a essas gerações que não viram o Rio Jordão sendo aberto no meio, que o Deus de Israel é real. Mas não somente real, ele estava presente com o seu povo em toda a sua jornada. A gente vê por aí afora, irmãos, tantas pessoas declarando, decretando coisas para Deus, ordenando que Deus se manifeste da mesma forma como ele se manifestou outrora, em outros momentos da história. Mas o que o texto aponta é que nem sempre Deus vai estar abrindo o mar. Nem sempre Deus vai estar abrindo o rio. Nem sempre Deus vai parar o sol. O que nós temos que fazer é sempre manter vivo na nossa memória aquilo que Deus já demonstrou do seu poder. Deus não precisa multiplicar pães e peixes para que eu e você saibamos que Ele é Deus. Deus não precisa abrir o rio de Mogi Guaçu para a gente saber que Ele é Deus. Os milagres acontecidos anteriormente, eles têm propósitos específicos. E o propósito desses milagres, tal como a abertura do mar, tal como o chover maná do céu, tal como abrir o Rio Jordão, e tantos outros milagres que Deus faz ao longo da história e que vemos registrados na Bíblia, tinham um propósito muito claro: revelar a história da redenção do homem. Deus não precisa fazer chover pão do céu. Deus não tem nenhuma obrigação com nenhum de nós. Ele não é devedor de nenhum de nós aqui. E certamente Ele não se manifestará da mesma forma como Ele se manifestou anteriormente. Não que Ele não tenha poder para isso, mas porque os propósitos desses milagres visavam a revelação da redenção. E ela já aconteceu. Já aconteceu. Então, a função disso, a função do memorial na vida da nação de Israel, era justamente também, além de demonstrar o poder de Deus, era fazer com que as gerações futuras conhecessem por meio daquela primeira geração que viu os feitos maravilhosos do Senhor. E para que dessa forma crescem nesse Deus. E para que dessa forma vivessem para esse Deus. Segundo o propósito de Deus, era ensinar as gerações futuras. Para que mesmo não tendo visto o Rio Jordão sendo aberto, eles pudessem crer nesse Deus maravilhoso, que é todo poderoso e que se manifesta assim com o seu povo, mas que não necessariamente se manifestará novamente da mesma forma como se manifestou anteriormente. É importante que nós saibamos disso, irmãos, para que a gente não fique criando expectativas erradas. Eu quero deixar bem claro, irmãos, eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para abrir o mar, o rio, parar o sol ou a terra. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Ele nem sempre se manifestará dessa forma. Tudo está condicionado ao propósito soberano do Senhor
em estabelecer os seus milagres. Amém? Então vamos dar continuidade. Além disso, então, quando nós olhamos para o texto e vemos então que a nação de Israel tinha como obrigação, como um propósito diante desse memorial, esse memorial tinha como propósito de anunciar para essa nação que Deus era todo-poderoso e que eles tinham a função de perpetuar esse ensinamento a respeito desse Deus poderoso. Essas duas atitudes da nação de Israel seriam uma consequência lógica para as nações que não são o povo de Israel. O terceiro propósito do memorial era testemunhar a respeito de Deus para as outras nações. O versículo 24, Josué vai declarar esse propósito. Esse terceiro e último propósito de Deus ao instituir esse memorial era de evidenciar para essas outras nações ao redor da nação de Israel, essas nações tanto do lado do Rio Jordão oeste, quanto do lado leste do Rio Jordão, que Deus era Deus e que eles precisavam entender isso. Um exemplo muito claro dessa didática da parte de Deus em impactar as outras nações, nós vimos no capítulo 2. Quando nós vimos a história de Raabe, Raabe demonstrou, por meio daquilo que se ouviu falar a respeito do Deus de Israel, ela demonstrou uma crença fiel de que esse Deus, o Deus de Israel, era Deus tanto no céu quanto na terra. Aqui, esse memorial teria a mesma função de demonstrar para os povos ao redor da nação de Israel que Deus era Deus nos céus e na terra. Ele não existe nada que possa parar a sua vontade, que possa impedir a sua vontade. E, portanto, então, as nações deveriam temer diante desse Deus. Mais uma vez, então, Deus fala que tal como havia feito no Egito, no mar, abrindo o mar, agora ele faz esse milagre em abrir o Rio Jordão com um propósito daquilo que vemos no versículo 24. Ele fez assim para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Deus se fez conhecido aos outros povos por meio da manifestação do seu poder no meio de Israel. As nações cananitas tremeram e temeram a esse Deus, ao Deus de Israel, quando ouviram falar desses atos poderosos. Se nós avançarmos para o início do capítulo 5 e olharmos ali para o versículo 1 do capítulo 5, nós vemos que os reis amorreus e que os povos cananitas, vendo as maravilhas que Deus fazia em favor do seu povo, eles tremeram, porque o Deus de Israel era de fato Deus. As nações identificariam a grandeza do Deus de Israel por meio da forma como Deus se manifestava no meio do seu povo. Esse memorial faria com que cada um da terra de Canaã lembrasse também que o Deus dos israelitas era o Deus Todo-Poderoso. Talvez por meio disso, alguns viessem até crer como Raabe fez. Talvez outros, diante dessa realidade, como vimos também no capítulo 2, simplesmente se desanimassem com a luta. Mas em todas as circunstâncias, Deus seria evidenciado e temido pelas nações. O último propósito que Deus tinha, então, para esse memorial, era para que ele testemunhasse às nações
o seu grande poder sobre todas as coisas. Diante dessa realidade, irmãos, diante de tudo que acabamos de ver, é extremamente importante percebermos o que isso impacta nas nossas vidas. Como eu falei no início, nós veríamos aqui os propósitos de Deus para Israel, os impactos na vida de Israel, mas também veríamos o que isso tem a ver conosco no dia de hoje. E diante dessa realidade, meus irmãos, apesar de parecer algo muito óbvio, o que podemos chegar à conclusão é que não podemos esquecer de quem Deus é e do que Ele fez. Talvez olhando para essa frase e essa afirmação vindo agora a você, você talvez pense assim: ah, Paulo, mas isso eu já sei. Mas, meus irmãos, é extremamente fácil para nós, como seres humanos e falhos, nos esquecermos daquilo que Deus faz e de quem Ele é. Não é porque somos crentes em Cristo Jesus, não é porque confessamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É claro, se você já fez isso, que estamos isentos dessa possibilidade. Pelo contrário, infelizmente, nós como crentes falhamos muito com Deus nesse quesito. Algumas vezes nas nossas vidas, simplesmente, nós escolhemos, selecionamos momentos em que vamos esquecer de quem Deus é e daquilo que Ele fez nas nossas vidas em favor de desejos próprios, pecaminosos e carnais. Nós fazemos isso, irmãos. E precisamos lutar contra isso. Quando eu olho para esse relato a respeito do capítulo 4 de Josué e vejo Deus instituindo esse memorial, eu vejo que a preocupação de Deus é muito maior e vai muito além daquilo que podemos aplicar simplesmente para a nação de Israel. Mas chega aos nossos dias hoje, porque é o nosso dever diante de Deus. Deus fez e operou coisas grandiosas na nossa vida. E talvez você, como eu, não tenha visto o mar se abrindo. Talvez você, como eu, não presenciou o Rio Jordão. Talvez em momentos da sua vida você não tenha experimentado milagres sobrenaturais como os da Bíblia, como os relatos da Bíblia. Mas certamente, na sua vida, você pode enxergar com detalhe a ação poderosa do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Se você crê em Cristo Jesus e confessa Ele como seu Senhor e Salvador, só isso já é uma demonstração evidente da ação poderosa de Deus na sua vida. E é para ficar gravado na memória, irmãos. Não podemos nos dar ao luxo de esquecermos aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Quando eu olho para esse memorial, eu vejo que muitas vezes nós ignoramos algumas situações por conveniência, por preferência. Eu escolho fazer a minha vontade em detrimento da vontade de Deus, porque muitas vezes eu não estou disposto a colocar a minha vontade debaixo da vontade de Deus. Meus irmãos, tem momentos tristes que acontecem na nossa vida, situações difíceis e complicadas, que fazem um papel de tentador para que possamos esquecer dos feitos poderosos de Deus. Talvez os irmãos estejam passando por dificuldades hoje.
Talvez os irmãos estejam enfrentando situações que vocês olham e simplesmente não conseguem enxergar a mão de Deus. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo a necessidade que hoje nós temos, tal como Josué, lá naquele momento da história de Israel, de erguer memoriais que tragam a lembrança na nossa cabeça os feitos poderosos de Deus, aquilo que vocês estão passando, aquilo que nós passamos de dificuldade, meus irmãos, servem para que nós possamos lembrar da mão poderosa do nosso Senhor. Ainda que Deus não haja nesse momento livrando você de toda a preocupação, de todo o problema que você tem nesse momento na sua vida, isso não tira a nossa responsabilidade de não nos esquecermos. Porque aquilo que Deus fez é para ficar gravado na memória. Eu não posso agir negligentemente e esquecer os atos poderosos de Deus na minha vida por conta de problemas que me cercam. Os problemas são genuínos e são reais. Mas o que vai te fazer enfrentar esses problemas é a lembrança que você tem da ação de Deus na sua vida. Somente essa lembrança pode te trazer paz em meio a dificuldades. Somente o reconhecimento desse Deus poderoso pode te trazer segurança em momentos em que aparentemente não são seguros. Esse memorial precisa gerar essa lembrança na nossa vida. Mas, irmãos, memoriais não são coisas que foram estabelecidas simplesmente no Antigo Testamento. E nós hoje podemos sim lidar com aspectos de memoriais na nossa vida hoje. Como nós podemos erguer memoriais na nossa vida, irmãos? Memorizando versículos. Um simples colocar um versículo que te lembre daquilo que você está enfrentando na sua geladeira. Eu tinha como costume, na época de seminário, onde eu fui confrontado com muitas coisas e muitas realidades a respeito da vida cristã. Muitas vezes eu saía da aula com versículos escritos na minha mão, porque eu queria lembrar daquilo. Eu queria que durante aquele dia, situações que eu já tinha identificado como situações prejudiciais ao meu relacionamento com o meu Deus, eu queria que eu tivesse, toda vez que eu olhasse e enxergasse a minha mão de maneira colorida, eu lembrasse, é por isso que eu escrevi. Porque Deus quer isso de mim. No seminário, se você for lá no seminário Palavra da Vida hoje, você vai encontrar na entrada da porta principal algumas pedras assim, umas sobre as outras, mas que não se referem à travessia do Rio Jordão, mas que lembram ao seminário e aos seminaristas um momento muito difícil financeiramente para o seminário. Um momento que eles passaram durante muito tempo alimentando os seminaristas e se alimentando simplesmente com batatas. E por isso se chama Memorial das Batatas lá no seminário. Coisas que fazem a gente lembrar da ação poderosa de Deus. Situações em que Deus não livrou imediatamente o seminário naquele momento. Mas hoje o seminário pode olhar para aquele monumento, aquele memorial, e enxergar que, apesar das dificuldades, Deus sustentou o seminário com a sua mão poderosa. Memoriais. Um simples lembrete que você pode botar no seu
no seu celular. Uma ação conjunta da igreja, de todos os dias, meio-dia, orar juntos, a respeito de propósitos específicos, memoriais, que estabelecemos na nossa vida, para nos lembrarmos, não das nossas ações, mas para nos lembrarmos da ação poderosa do nosso Deus. Meus irmãos, quando nós nos esquecemos dos feitos poderosos do nosso Deus, nós automaticamente nos perdemos. Não tem outro jeito. Um exemplo muito claro disso é a geração posterior a Josué, que é relatada em Juízes. Porque se levantou uma nação, uma geração que não conhecia o Deus de Israel. E quando olhamos para o texto de Juízes, erro atrás de erro, porque seguiram o seu coração, aquilo que era bom e agradável aos seus olhos, e se esqueceram de Deus. Meus irmãos, esses propósitos que acabamos de ver, eles apontam para uma certeza: a palavra do Senhor e os seus feitos poderosos precisam estar gravados na nossa memória. Amém? Que a gente possa estabelecer memoriais que nos tragam a lembrança, a ação do nosso Deus nas nossas vidas. E que assim a gente possa permanecer fiéis a Ele, perpetuamente. Para a glória de Deus e para o nosso bem. Vamos orar? Queria chamar os irmãos a se colocarem de pé. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por isso por tudo aquilo que a Tua palavra nos trouxe essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque por meio dos memoriais instituídos anteriormente à nossa história, o Senhor nos faz enxergar propósitos específicos, mas que acima de tudo tem um propósito principal de sempre trazer à lembrança aquilo que o Senhor fez em nosso favor. Deus, temos tantas coisas na nossa história que servem de memoriais para as nossas vidas. Temos a salvação, um ponto específico na nossa história, que o Senhor interveio com a Tua mão poderosa, com a Tua graça e o Teu amor nos salvando. Essa salvação, tão grandiosa salvação, não pode ser esquecida. Senhor, temos aqui nessa igreja tantas pessoas que poderiam compartilhar momentos em que claramente o Senhor interveio na vida deles. São memoriais que nos lembram o Teu poder, Senhor. Que nada no universo pode se comparar a Ti e nada no universo pode ir contra a Tua vontade. Senhor, a nossa oração é que esses momentos, que esses memoriais físicos e não físicos gerem uma lembrança constante da Tua presença nas nossas vidas. A minha oração, Senhor, é para que saiamos daqui desafiados a mantermos uma mente atenta, que a todo instante se lembra da Tua ação, do Teu poder, da Tua presença em suas vidas. Que possamos ser assim, Senhor, e que por meio dessa lembrança constante nas nossas vidas, possamos apresentar diante de Ti, Senhor, vidas que Te agradam, que Te honram, que engrandecem o Teu nome, porque são vidas fiéis. Senhor,
nos ajuda nessa tarefa. Nos ajuda nessa missão. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, que o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre convosco, irmãos, em nome de Jesus.